Olá, hoje o Técnica Rural é especial. É o primeiro programa da série do Prêmio Jovem Inovador, que vai descobrir novos talentos entre os estudantes brasileiros. Ao todo serão 8 episódios, 4 finalistas de escolas técnicas e 4 de universidades. Hoje você vai conhecer o primeiro classificado entre os cursos técnicos. É o projeto Implantação do Carneiro Hidráulico na Escola Técnica Agrícola de Guaporé, no Rio Grande do Sul. Você vai saber o que é esse equipamento, para que serve e como utilizá-lo. Fique com a gente, o Técnica Rural já está no ar. A pesquisa brasileira é reconhecida mundialmente. As descobertas de nossos doutores e mestres ajudaram a revolucionar a produção agrícola e pecuária. Tecnologias envolvendo genética, práticas de manejo, inovações de todas as áreas. Tudo, é claro, posto em prática por produtores pioneiros, desbravadores. E cada vez mais, as mentes jovens influenciam o que acontece no campo. Por isso, boa parte das ideias que hoje faz a agropecuária brasileira tão competitiva teve início nos bancos acadêmicos e escolares. E o Prêmio Jovem Inovador quer encontrar essas sementes plantadas nas escolas técnicas e universidades. Uma delas está em Guaporé, na região nordeste do Rio Grande do Sul. O município tem tradição na confecção de joias, mas também tem boa parte da economia voltada para a produção em pequenas propriedades. O primeiro projeto finalista do Prêmio Jovem Inovador é da Escola Estadual Técnica Agrícola Guaporé. Aqui os alunos são incentivados a descobrirem potenciais e divulgar boas ideias. A gente vê o seguinte, que a nossa escola, ela, por ser uma escola inserida no minifundiário, a gente busca, assim, dentro das próprias disciplinas, um incentivo a esses alunos que aqui estão, para que retornem, para serem empreendedores nas comunidades rurais. Então, o que nós buscamos? É aperfeiçoar o mínimo que se pode dentro de uma comunidade e incentivar eles, como nós estamos incentivando esses programas da Lúcia, mas a nossa filosofia é procurar buscar, incentivar, não deixar o aluno acomodado. Eu preferiria que vocês viessem mais perto, provocando situações e que essas situações a gente possa dar uma luz, possa dar um retorno para eles. Nós temos muitos alunos que saíram daqui e hoje são empreendedores e estão trabalhando em vários setores e que têm buscado dentro da escola parceiros aqui que se formam para trabalhar com eles. A gente vai explicar mais adiante o que é o carneiro hidráulico e como você poderá implantá-lo na sua propriedade. Por enquanto, saiba que é uma ferramenta para puxar água sem o uso de energia elétrica. Antes, vamos conhecer os personagens deste projeto. A autora é a aluna Lúcia Girardi, do 3º ano do ensino médio. Lúcia é uma das 17 meninas que estudam na escola. Ao todo, são 162 estudantes, mas como só existe alojamento para os alunos, as jovens que não são da cidade acabam vivendo em repúblicas, onde convivem ao longo da semana. É o caso de Lúcia, que depois das aulas, conversa com as amigas e coloca os estudos em dia. Lúcia, que tem pais agricultores, conheceu o carneiro hidráulico numa questão de prova do Enem. Minha mãe estava voltando a estudar, ela ia fazer a prova do Enem e ela pegou provas de anos anteriores. Ela fez a prova do Enem do ano passado e ela pegou de 2006, 2005 e eu fui estudando com ela para ver como é que eram então as questões das provas de Enem. Então, na prova do Enem 2006, eu encontrei uma questão que se relacionava mesmo, tinha 2 questões e o texto era relacionado ao carneiro hidráulico. Foi que eu falei, por que a gente não podia implantar, né? Então, eu conversei com o meu professor de física, até por ser professor de física, que poderia me auxiliar melhor nesse assunto, e eu procurei, então, o professor Rubier, para ele me auxiliar, então, no projeto. E o professor orientador do projeto, Rubier Giordani, além das disciplinas de matemática e física, ministra uma outra aula, chamada Práticas de Laboratório, que é onde costumam surgir essas ideias. Então é importante que a gente sempre relacione, né, o conteúdo estudado em sala de aula com a aplicação desse conteúdo na prática do aluno. Então, como professor, eu procuro sempre montar o meu plano de aula de forma que
seja contextualizado, né? A história do professor também começou no campo. Meus pais, né, trabalharam como agricultores. Eu também trabalhei na área da agricultura, em granja, né, com aviário, até os meus 14 anos. Depois, o meu pai morreu e a gente foi morar na cidade, eu, a mãe e meu irmão. E eu comecei, então, a trabalhar em fábricas. Fábrica de calçado, fábricas de joias. E pensei que, se eu fizer uma faculdade, eu poderia sair de uma fábrica. E fiz faculdade, me formei professor e hoje gosto do que faço, é gratificante. É uma satisfação muito grande trabalhar numa escola agrícola porque é um ambiente diferente, é um ambiente mais natural. Existe a possibilidade de participar dos eventos fora da sala de aula, né? Quando ficou sabendo do Prêmio Jovem Inovador, o professor logo pensou no carneiro hidráulico. Quando você viu o comercial na TV, o primeiro projeto que veio à cabeça foi esse? Foi esse porque eu acredito, como professor e orientador do projeto, que tem potencial. E ele não é tão diretamente ligado à produção em si, mas ele envolve toda uma questão de gestão da propriedade rural. Foi por isso que você imaginou isso? Uma questão ambiental, né? Uma questão de economia, de energia, uma questão de valorizar o que a natureza nos fornece. Bem, agora ao carneiro hidráulico. O equipamento foi inventado no século XVIII e tem esse nome graças a um fenômeno que em hidráulica é conhecido como golpe de ariete. É que nos tempos medievais, os soldados e guerreiros utilizavam uma tora grossa de madeira, com uma cabeça de carneiro feita em metal na ponta. E o nome ariete vem de carneiro em latim, que é ares, pois essa arma era utilizada para derrubar portões ou muros de fortalezas. O golpe de ariete é algo indesejável nas construções que envolvem a água. A engenharia tenta de todas as formas evitá-lo. Mas neste caso, a força da natureza foi usada a favor do homem. Mais tarde você vai entender. O fato é que o carneiro hidráulico usa o golpe de ariete para levar água da fonte para o reservatório, sem o uso de energia elétrica. Mesmo assim, o equipamento aos poucos foi abandonado, à medida que a eletricidade chegava às comunidades rurais. O carneiro hidráulico voltou a chamar a atenção quando o professor Geraldo Thiago Filho, da Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais, desenvolveu um equipamento barato, de fácil montagem e que, além de tudo, economiza energia elétrica. Foi essa versão que a aluna Lúcia Girardi usou para desenvolver o projeto junto aos colegas da escola. Acho é uma coisa nova, até porque a maioria aqui não conhecia, a questão da eletricidade também, que a gente, o carneiro não usa eletricidade, ele não tem tanta capacidade assim de subir a água, mas em relação a uma bomba tu vai gastar bem menos para montar, em manutenção também, tu vai ser bem menos que uma bomba elétrica, lógico. A convite de nossa equipe, o professor Geraldo foi até Guaporé para conhecer a iniciativa finalista. Para mim, a aluna está de parabéns, tá certo, ter feito o trabalho certinho, o professor, que orientou, né? Não pode esquecer do médico do professor, né? E é óbvio, eles fazem, mas sempre tem que ter orientação, né? Sim, é difícil, né? Também fazer. E o médico é uma coisa que fez, né, e funciona, né? E tem um uso prático. Ao final da demonstração do projeto instalado na escola técnica, o depoimento emocionado do professor. Afinal, o que começou numa universidade no interior de Minas Gerais começa a mudar a vida de pequenos produtores no sul do país. Para a gente é bastante gratificante como professor universitário, porque são coisas que a gente desenvolve na universidade e a gente tem que devolver alguma coisa para a sociedade. Quando a gente faz isso, vê o resultado, é a compensação do trabalho da gente. Este carneiro também foi desenvolvido porque eu também não conhecia como funcionava e fui tentar
ver como é funcionário, acabamos desenvolvendo esse tipo de equipamento, né, ao professor. Isso é bastante gratificante, porque, na verdade, é a multiplicação do que a gente faz dentro da universidade. Isso é a paga nossa. É o que paga. É isso aí. Depois de conhecer os personagens do projeto finalista, se emocionar com as histórias e saber o que é o carneiro hidráulico, fique ligado, porque no próximo bloco você vai aprender a construir o equipamento. A gente volta com o Técnica Rural Série Especial Prêmio Jovem Inovador depois dos comerciais. Até já!